Gente, nós estamos trazendo mais um tema importante aqui para os empresários do comércio varejista, para a sociedade, para os empregados, para você que trabalha no comércio, já que nós somos uma entidade patronal do comércio. Vamos tratar de um tema aqui sobre gestão emocional, a saúde da mente, como é que a gente administra o cotidiano da gente no mercado de trabalho. Aqui comigo está o Mário Lopes, ele que é psicanalista, especialista em neurociência da mente. É isso, Mário? Isso aí. O Mário é consultor de empresas, ele dá palestras, ele dá consultoria para ver como é que a gente se relaciona com o bem-estar emocional, porque se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente não consegue trabalhar. Mário, obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com o senhor e diante da comunidade de empresários do comércio de Guarulhos e região. Mário, eu vou entrar no assunto para perguntar para o senhor o seguinte: como é que a gente caracteriza uma estafa emocional em face do excesso de trabalho e o estafa emocional do ponto de vista do excesso de preocupação? É que, como dizem, né? Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Como é que a gente identifica isso? Eu estou cansado, estou trabalhando muito. Ou não, eu estou cheio de problema, minha cabeça está a mil, estou pensando muito no amanhã. O empresário, como é que ele lida com essa realidade, hein? E como é que ele identifica? Essa é a pergunta do 1 milhão, né? Puxa vida! Para nós identificarmos sintomas, como que a pessoa pode estar do ponto de vista emocional, a primeira coisa, e talvez a mais importante que tem, é o líder, o supervisor, ou o próprio empreendedor readquirir um hábito antigo que todos nós tínhamos, que era do quê? De observar as pessoas, conversar com as pessoas, observando, olhando as reações delas, entendendo o que é o comportamento habitual da pessoa e o que a partir de algum momento passou a ser um comportamento diferente ou um comportamento estranho. Exemplo típico. O senhor tem um colaborador, o senhor tem um funcionário que ele é uma pessoa calma. Uma pessoa tranquila, uma pessoa equilibrada, tal. A vida toda foi assim. Porém, nos últimos meses, nas últimas semanas, ele está irritado. Ele não consegue conter a irritação a ponto de brigar por qualquer coisa. Esse copo não devia estar aqui, devia estar aqui, devia estar ali, fica bravo, fica nervoso. Está muito claro que ele está num estado alterado. E se o senhor, enquanto líder, enquanto supervisor, não tiver a capacidade de compreensão desse estado de anormalidade, essa questão dele vai passar batida. Vai passar completamente batida. E ela pode se agravar. Muito provavelmente ela vai se agravar. Então, observar, manter o contato visual, manter a proximidade com as pessoas é o fator número 1. Entender o que é o normal, o que é o habitual dessa pessoa e o que está sendo extraordinário. Todas as pessoas têm momentos de irritação, têm momentos de estresse. Isso é normal, isso é comum, todo mundo tem. Agora, quando esses momentos ficam prolongados e quando esses momentos se repetem por muitas vezes, é sinal que tem alguma coisa de errado. Pode ser que esses fatores estejam associados com o trabalho. Pode ser que esses fatores estejam associados com a vida pessoal dele. Agora, se for a origem, se a pessoa tiver um ambiente emocional dela, que ela tem uma característica muito própria, que essa característica para o mundo corporativo, ela atrapalharia o negócio. Porque, veja, Mário, uma coisa é você ser uma empresa grande, você ter lá um grupo de recursos humanos, você ter toda uma estrutura, você tem lá um Mário Lopes que pode ouvir esse empregado, mas o pequeno comerciante, ele contrata alguém e daqui a pouco, esses dias eu estava conversando com uma empresária, dando uma consultoria para ela, de uma empregada que ficou lá um tempo e depois ia entrar com processo. Enfim, eu orientei ela para pagar a empregada para se ver livre do problema. E eu disse para ela assim: em que momento você percebeu que essa empregada começou a mudar? Ela falou assim: uns 2 meses depois. Então, Mário, a curiosidade é saber o seguinte, pegando o teu gancho aí,
puxa, a pessoa mudou de repente. Mas para mim, como pequeno empresário, como pequeno empreendedor, que eu não tenho uma estrutura técnica para analisar essa pessoa, a não sei eu conversando, como é que eu vou identificar, gente, se esse é o perfil dessa pessoa ou se ela está passando por um problema momentâneo? E eu não tenho tempo para isso, Mário. Olha isso. E nem o recurso. E nem o recurso. Então, como é que a gente trabalha? Eu sei que a resposta não é fácil, mas vamos tentar aqui dar algumas dicas como é que a gente administra isso. Até no momento da contratação. Então, a contratação é o grande momento. É o grande momento. É ali que você está contratando não apenas um perfil técnico. É ali que você está contratando um ser humano. Comportamento, né? Um comportamento, com toda uma história que ele tem atrás dele. Nós sabemos que existem uma combinação de 4 perfis comportamentais nas pessoas. Quais são os perfis? Nós temos um perfil que é o de comunicador, um perfil que é de executor, um perfil que é de planejador e um perfil que é de analista. Segura um pouquinho aí, porque é importante isso. Gente, o Mário agora, claro que o vídeo é curto, né? A gente não tem tanto tempo assim, mas eu vou pedir para o Mário simplificar cada um desses perfis, porque é importante para você, empregado, e para você também, empresário aqui do comércio. Mário, vamos tentar colocar um pouquinho de cada um desses perfis. Eu vou colocar em comparação, em contraste um do outro. Por favor. Você tem o tipo da pessoa calma, tranquila, nada o abala. Ele é uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas gostam de conversar com ele sempre tem uma palavra de apoio, ele sempre tem uma palavra de incentivo para as pessoas do entorno dele. É uma pessoa um pouco mais introspectiva, um pouco mais fechada, um pouco mais ali na dela. Que perfil é esse? Esse é o planejador. Esse é o planejador. É uma pessoa tida como lenta, mas é uma pessoa que dificilmente tem que refazer alguma coisa, porque ele pensa muito antes de começar. Em contrapartida, nós temos aí uma pessoa que é do tipo completamente ao contrário. Quando alguém pergunta assim, quem aqui quer, ele já levanta a mão sem saber o que vem pela frente. Tá. Ele é cheio de iniciativa, ele tem muita energia, muita garra, muita vontade para fazer as coisas. É o líder nato. Tá, que perfil que é esse? Esse é o executor. Rápido. Então você tem o planejador, que é o exemplo que você deu, e esse é o executor, é aquele cara que quer executar. Ele é uma carreta descendo a ladeira sem freio? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu costumo chamar de quarterback. Ele coloca a bola debaixo do braço, a mão na frente. E sai da frente. O que ele vai chegar no gol, ele vai chegar. Como? E o planejador é a carreta parada. É a carreta parada. Só que ele está lá planejando, fazendo as coisas e tal. É aquele conto da lebre e da tartaruga. Tá. Só que no conto a lebre ganha, a tartaruga ganha, né? Ganha, claro. Nós temos também o terceiro perfil. Um outro perfil que é de uma pessoa também introspectiva, porém uma pessoa mais séria, uma pessoa até um pouco mais ríspida, muito técnica, apegada a normas, aquele que quando você dá um relatório para ele, a primeira coisa que ele vai olhar é o índice. Se naquele índice tiver assim, tal coisa, 1.1 tal coisa, 1.2 tal... Ele está se deliciando, ele pega aquilo, olha, comigo, gráficos. Quem é esse? Esse é o analista. É o analista. Esse pode dar uma pilha de papel que ele vai ler tudo, vai analisar tudo e o mais importante, ele vai te dar um parecer completo sobre tudo aquilo. É uma pessoa que não se permite errar. Entendo. Ele não é um perfeccionista. É um perfeccionista. Lento, claro, não dá para ser perfeito e rápido ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Essa pessoa, tida como lenta, que mais introspectiva, gosta de ficar mesmo no cantinho dele fazendo as coisas. Uma contraposição e extremamente fechado. Né? Tímido, fechado. Do outro lado, você tem uma pessoa que fala pelos cotovelos, gosta de falar, de gesticular, tem muito apreço pela forma como ele se veste, tem muito cuidado com a sua aparência pessoal.
Esse quem é esse cara? Esse é o comunicador. É o comunicador. Ele- Você chega num local público, tem um grupo de pessoas ali, um cara no meio, É ele. Ele está monopolizando a conversa. Tá. Claro. Já o analista não vai estar no meio do povo. De jeito Ele nenhum. vai estar onde, o Vai analista? estar no cantinho. Vai estar no cantinho. Se aqui é a parede, ele está aqui encostado Tá. na parede. Daqui ele não sai. Tá. O que quer dizer esses perfis? Em primeiro lugar, todo mundo tem um pouco de cada um desses quatro, em maior ou menor grau. Como é que se vê isso? Tecnicamente, isso se vê através de um teste. Um teste e uma avaliação. Mas, em compreendendo o que significa cada um desses perfis, na hora de contratar, quando você está conversando com o seu candidato, nessa época ainda, um candidato, você consegue entender como é o perfil comportamental Mas tem que ser um dele. profissional, né, Mário? Para eu que sou um empreendedor, que estou lá no dia a dia, na minha labuta do meu negócio, eu não vou ter essa capacidade, vou? É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil, mas com treino Tá. e com a experiência, você consegue sim, identificar. Né? Até porque a diferença entre um executor e um analista é gritante. Então, se você precisa de alguém que esteja à frente de um time, que esteja no comando, que se coloque à frente de qualquer problema e diga, não, põe a bola aqui que eu mato, chuto, é claro que esse cara não pode ser nem um planejador e nem um analista. Você precisa de alguém que tenha um perfil mais arrojado, que tenha essa iniciativa mais latente. É claro que o perfil profissional não se resume, o perfil comportamental não se resume só a isso, mas ele já te dá uma dica, já te dá uma ideia muito aproximada do que você terá pela frente. Então não adianta você contratar alguém para liderar que tem um perfil de planejador ou que tem um perfil de analista, porque o estilo de liderança dessa pessoa é diferente. É uma liderança mais intelectual, é uma liderança de orientação, é uma liderança professoral. E talvez em vendas você não tenha esse tempo todo. Mas você precisa ter esse analista para ficar atrás do balcão, Precisa. Né? Ficar lá atrás organizando. Alguém que cuide dos números, alguém que tenha a paciência de olhar relatório por relatório, cruzamento por cruzamento, para dizer o que é mais importante para o senhor vender nesse momento, o produto A ou o produto Mário, B. olha a cultura de uma equipe como ela é curiosa, né, Mário? E a gente precisa ter muita habilidade para entender esse jogo. Veja que se eu fosse pensar friamente como empreendedor ou dono de um negócio, eu queria ter um comunicador, uma loja então, né? Que vai lá e gesticula e vende e tal, mas aí o comunicador olha para aquele analista, aquele cara que está lá, aquela pessoa, aquela mulher que está lá cuidando dos números, que não faz nada, tá vendo? Eu aqui. Quer dizer, o empresário tem que ter essa habilidade para entender de que não é só o Reginaldo que está lá na linha de frente vendendo, porque se comunica bem, porque se não tiver alguém lá atrás, no balcão, na sala ao lado, pegando os números e entendendo, quer dizer, a equipe toda é importante, né? Não é que um trabalha menos que o outro, né? Não, de forma alguma. Aliás, é essa heterogeneidade que faz com que o time seja um time bem sucedido. E isso remonta o início da humanidade. Quando os nossos ancestrais, lá nas savanas africanas, entenderam que uma pessoa era melhor para fazer comida, uma pessoa era melhor para caçar, outra pessoa era melhor para colher, outra pessoa era melhor para, cultivar a terra e assim por diante, criou-se uma comunidade e essa comunidade passou a fazer a divisão do trabalho e com essa divisão do trabalho chegamos aos anos 2020. Então é importante você ter pessoas diferentes, mas colocar as pessoas certas nas funções certas. É isso que eu ia falar. Se você tiver uma equipe toda de comunicador, não vai dar certo. Não vai dar certo. certo. Ou uma equipe toda só de executor, não vai dar certo. A competição vai destruir a empresa. Vai, né? Vai destruir a empresa. Entre eles, né? Exatamente. E, por outro lado, um time só de planejadores, a empresa vai morrer de velhice e não vai acontecer absolutamente nada. Veja, Mário, que quando você diz isso, a gente percebe que é preciso saber aplicar a inteligência de um trabalho em equipe
não só olhar com os olhos, né, mas olhar com os ouvidos, né? É você perceber o que cada um faz e que de repente você está com uma pessoa no lugar errado. Exatamente. Então, essa pessoa não é aqui. Eu preciso de alguém lá. Não contrata não. Pega essa pessoa, tira, coloca ela onde ela deve estar e contrate uma outra para esse lugar com esse perfil. Então, gente, o que o Mário traz aqui para a gente, para uma conversa, é assim. A gestão de pessoas do seu negócio, ela não é algo frio, não é algo comum, ela tem muita subjetividade, né? Ao mesmo tempo que eu, empreendedor, fico pensando no meu negócio, no lucro, no investimento que eu fiz, no retorno que tem que dar, na quantidade de clientes que eu tenho que ter, na quantidade de venda que eu tenho que fazer, e a comunicação e tudo mais, eu tenho que olhar para dentro, né? Sim. E olhar para cada pessoa que está comigo. Sim. E ver se realmente eu não estou cometendo nenhum equívoco do ponto de vista da gestão, mas também algum equívoco do ponto de vista do respeito às pessoas, da identidade de cada uma delas. Porque do jeito que você fala, ô Mário, pelos perfis que a gente vê, não tem preguiçoso numa empresa. É só você saber colocar ele no lugar certo. No lugar certo. Esse, na verdade, é o grande papel da liderança. Seja a liderança dentro do próprio empreendedor no negócio dele, seja dos supervisores, gerentes, coordenadores que estarão nas linhas intermediárias. O grande ativo hoje, o grande capital é o capital humano, sem sombra de dúvida. Mas nesse capital, o dinheiro, vamos dizer assim, o tesouro está no que são chamadas as soft skills, nas habilidades emocionais. Porque, pensa bem, doutor, o senhor não contrata uma pessoa, um advogado, por exemplo, para trabalhar para o senhor, apenas porque ele conhece a lei. Não é o bastante. Isso qualquer advogado tem que saber. Então, a competência profissional é um fator importante, sem sombra de dúvida, mas ele sozinho não resolve. Porque o senhor vai ter outros advogados. O senhor vai ter, além dos outros advogados, o senhor vai ter assistente, o senhor vai ter secretária, o senhor vai ter isso, vai ter, enfim, vai ser um time. E essa pessoa tem que se integrar com os demais. O líder, seja ele o pequeno empresário, seja ele um gestor profissional, ele tem que ter isso na cabeça. Ele tem que entender que a competência técnica é um fator. Decisivo? Não. Mas eliminatório? Sem sombra de dúvidas. Eu não quero um advogado que não conheça a lei. Claro. Então, mas... E do ponto de vista comportamental, como que ele vai harmonizar com a minha equipe? Ele vai trazer mais benefícios ou trazer mais malefícios? Como é que é a capacidade dessa pessoa de resiliência, de se reerguer, de superar desafios? Como que é a flexibilidade dessa pessoa diante do desafio, dos problemas que aparecem, que nunca são poucos e nunca são repetidos, são sempre diferentes. Então, essas habilidades que já foram discutidas no Fórum Econômico Mundial há 10, 15 anos atrás, trazem o perfil e as capacidades e talentos que as pessoas têm que ter, que não são facilmente medidas? Não, realmente não são facilmente medidas. Porém, são capacidades que a pessoa, que o líder precisa identificar para poder construir um time efetivamente eficiente. Muito bem, Mário. A gente está chegando aqui no final, mas tem uma pergunta importante para você nos ajudar, porque essa questão de coisas ruins que a gente faz para a gestão emocional, aí eu falo eu como dono do negócio, como chefe, como proprietário, deve ser muito tênue a minha conduta que pode interferir negativamente nas pessoas, né? Sim. E uma conduta proativa que possa interferir positivamente também. Sim. Quer dizer, eu entendo que é muito tênue essa coisa de a gente fazer algo ou dizer algo que a gente acha que é normal, quando na verdade isso está atrapalhando no desenvolvimento da equipe. E ao mesmo tempo, quando eu faço algo extraordinário que movimenta a equipe, se bem que esse algo extraordinário não pode ser enganador, né, Mário? Não. Eu tenho que ser um motivador. Claro que a empresa precisa de dinheiro para pagar suas contas, a empresa precisa de dinheiro para remunerar o seu capital. Não vamos ser ingênuos aqui. Não.
de achar que as pessoas vão lá trabalhar porque receber um abraço do meu chefe, do meu patrão, um tapinha nas costas e tudo mais. Então, para fechar essa questão com você, é o seguinte: o que é importante do ponto de vista de coisas pequenas que eu posso fazer negativamente, como falar áspero com alguém, ou entrar e dar um bom dia ou boa tarde, ou agradecer, como, por exemplo, o meu funcionário acabou de entrar aqui, me mostrou uma imagem e disse para ele, pô, ficou bonito, parabéns. Né? Talvez se ele entrasse aqui e me mostrasse, eu dissesse, tá ok. Esse tá ok, virei pro Mário, seria frio, né, Mário? Não tem o mesmo peso, Não né? é? Então, eu estou tentando mostrar para você que essas coisas pequenas, elas têm um poder muito mais destrutivo do que aquela motivação extrínseca que eu faço com a equipe, né? Como é que a gente consegue trabalhar esses dois extremos? Então, todo ser humano precisa de reconhecimento. Uhum. Isso é da natureza humana. Um simples obrigado, uma simples conversa, uma simples atenção para alguma coisa que esse seu funcionário, que esse seu amigo, esse seu trabalhador apresentou para você, esse acolhimento ao problema dele se torna uma coisa assim importantíssima. Como o senhor acabou de dizer, o senhor recebeu um material para aprovar e o senhor aprovou, elogiou o trabalho dele, e aí observei as mãos do senhor, o senhor continua com 10 dedos. Não caiu dedo nenhum por conta disso. É verdade, é. Então é importante, essas pequenas coisas fazem parte do que é defendido na inteligência emocional. É aquilo que nós aplicamos em comunicação não violenta. A gente fala muito de comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta é baseada em quê? É baseada em Goleman. É baseada em inteligência emocional, em você ter a capacidade de compreender o seu interlocutor. Uma coisa simples. Liderança é exemplo. Liderança é exemplo. Né? Então, o melhor exemplo que o senhor pode dar para a sua equipe é colocando-se no lugar deles, fazendo o papel inverso, como que eu gostaria de ser tratado? Será que eu aceitaria essa indiferença e ficaria na boa? Será que se ele não me agradecesse, será que ele não reconhecesse, eu estaria bem da mesma forma? Com certeza não. Então eu diria isso. Mais do que a gente pensar em pequenas coisas, se coloque do outro lado. E se fosse eu? Como que eu gostaria de ser tratado? E se fosse eu? Como que eu gostaria de ser comunicado sobre isso? E se fosse eu? Como que eu gostaria que conversassem comigo sobre isso? Esse é o segredo da vida. Agora, Mário, você está me provocando aqui, Mário. Eu sei que eu estou com tempo curto, porque a gente está falando aqui da conduta do empregado, né? Se ele é executor, se ele é analista e tudo mais. E a qualidade do patrão, né? E a qualidade do chefe? Se você pega um chefe que ele é um analista ou um executor, como é que ele deve lidar com o empregado? Porque não dá para você chegar na tua empresa, eu estou lhe pagando o salário, você tem que produzir 100 copos por minuto, eu estou lhe pagando o salário, você tem que chegar aqui no horário e vender 200 copos por hora. E tem, né? Você tem. Esse ambiente da obrigação faz com que o empregado entregue aquilo que o seu patrão pede a ele? Nem por decreto. Você tem que chegar no horário aqui, ó, chegar no horário aqui. Pô, você foi pro banheiro, demorou lá por muito tempo. Infelizmente, isso ainda acontece hoje, hein? Demorou muito tempo. Pô, gente, tá cheio de gente aqui, você não tá vendendo, pô. E aí, o que tá faltando nesse cara? Porque ele, por si só, ele já destruiu a equipe, né? Ele já destruiu a equipe. Tá faltando tudo. Tá faltando tudo nessa pessoa. Esse modelo de gestão, esse modelo de liderança é um modelo muito antigo, é um modelo que remonta à era industrial, à pré-industrial. Não funciona mais nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, falar com alguém da geração Z dessa forma, o rapaz não pensa duas vezes. Vai embora. Pega as coisas dele e vai embora. E muito provavelmente, se ele for um geninho,
se ele for um que é o destaque, geninho? um geninho, um destaque, conhecer bem Sim. aquilo que ele faz, aí que ele vai embora mesmo. Bem rapidinho. Você está pensando que eu que preciso de você? Você que precisa de mim. E, na verdade, a equação é eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Então, essa forma de liderança pré-industrial, industrial, que remonta aos anos 1920, ela não existe mais. Ela não pode existir mais. Porque hoje, isso pode ser caracterizado, em primeiro lugar, como assédio moral. E o ônus da prova, o senhor sabe que... a responsabilidade é objetiva. Então, a prova é objetiva. Ele que tem, não é o empregado que tem que provar. Não, ele tem que dizer, não, você está errado. Eu não assediei ninguém. Com a tecnologia de informação que nós temos hoje, a pessoa pega o celular, ele vai lá e fala, pô, peraí, não, isso daqui está errado, o que ele está fazendo comigo não é assim, não. Enfim, o mundo mudou. E o que precisa mudar, principalmente na iminência do início da vigência da nova legislação da NR1, é ter lideranças que saibam administrar, que saibam liderar emocionalmente, que tenham habilidades para lidar tanto com a nova geração, tanto com questões como flexibilidade, como questões como sonhos, carreiras, expectativas e tudo mais. Líder, o novo líder, seja ele o empreendedor, seja um gestor que seja na liderança, ele tem que entender, acima de tudo, que o sucesso do negócio vai passar pelas mãos dos funcionários, necessariamente. A venda não vai acontecer sozinha. Se for um e-commerce, a foto lá não vai aparecer sozinha no site. A sensibilidade, se está caro ou barato, não vai vir da máquina. Tem que ser pessoas. E, principalmente, na hora que ele está na frente do cliente, o cliente dá um checkmate negocial, essa sensibilidade, essa habilidade, essa inteligência emocional que vai dizer se ele deve ceder ou não. Gente, eu estou aqui olhando o relógio e infelizmente eu vou ter que parar com essa entrevista. Parar que eu falo é porque a gente tem um monte de conteúdo. O Mário vai gravar um monte de coisa com a gente por aqui. Mas quero agradecer você por esse capítulo importante, né? Que a gente falou um pouco sobre a estafa do trabalho, sobre essa questão das pessoas se relacionarem muito bem e que no momento oportuno a gente está lá também na rádio da cidade 91.7 FM, aqui da cidade de Guarulhos. Você pode nos acompanhar lá pelo Instagram, Pauta do Dia Gru. Obrigado, Mário, pela oportunidade. A gente vai se falar mais vezes. Eu que agradeço, doutor, pela oportunidade e por ter essa chance de conversar com os empresários de Guarulhos. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, gente.